bem-vindo ao nosso programa, onde temos conversado sobre como ajudar os nossos filhos a aprender e a serem bem comportados com funções executivas. Bom, hoje vamos falar sobre uma coisa que o teu candenga precisa mesmo de saber. Pode ser engraçado quando o teu candenga descreve o quão grande é a barriga do tio quando vocês estão sozinhos. Mas quando ele grita em alto e bom som estas palavras numa sentada familiar, não é tão engraçado assim. Tio, por favor, desculpa. O clima pode ficar bem estranho bem rápido. Se uma amiga te perguntar se gostas do novo corte de cabelo dela, mas tu não gostas, tu podes aligerar a resposta ou mudar o assunto para não ferir os sentimentos. O que é que achas? Sim? Não? Não está mal. Da mesma forma, também devemos ensinar os nossos candengas sobre o que dizes em voz alta e o que não se diz. E para isso eles precisam de flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva permite que o teu candenga consiga gerir novas informações e ajuda-os a pensar de forma inovadora. No fundo, é apenas ter a capacidade de adaptar a tua atenção e o foco ao contexto ou tarefa. Isso significa ser capaz de ter de pensar de forma diferente, estabelecer prioridades e redirecionar a atenção de uma coisa para outra. Quanto mais rápido fores a mudar de uma perspectiva para outra, melhor vai ser a tua flexibilidade cognitiva. Ter esta flexibilidade de pensamento vai evitar muitos momentos constrangedores, pois ele irá saber como adaptar as suas ações face ao sítio onde está. Também os ajuda a serem proativos. Se estiveres tristes, eles sabem exatamente o que fazer para te animar. Mamãe, o que é que se passa? O Bruno terminou com a Carla. Desculpa, mas isso é uma novela. Além disso, se pedires para ele trazer o teu terminal que está em cima da tua cama e não estiver lá, ele vai procurar na tua mesa, debaixo da cama e em locais onde faça sentido estar. Isso ajuda muito, não é? As crianças usam pensamento flexível para aprender a ler e para aprenderem enquanto leem. Quando eles começam a pensar de forma flexível, começam a perceber como é que a combinação das mesmas letras pode soar diferente, por exemplo, acordo e acordo. Também é esta habilidade que ajuda os candengas a entenderem como é que as palavras podem ser usadas de várias formas. Eu acordo às 7 da manhã, eu fiz um acordo com eles. Pensar de forma flexível também os ajuda a entender as diferentes perspectivas das personagens de uma história. Os pensadores flexíveis compreendem de forma mais fácil frases como "não andes com a cabeça nas nuvens" e trocadilhos também. Escrever é um processo complicado para os candengas. Eles têm que organizar os pensamentos e escolher que palavras usar nas frases. Para além disto, muitas vezes eles têm que adicionar mais informação sem se esquecerem da mensagem principal. Além disso, eles precisam de ser capazes de verificar se há erros gramaticais e ortográficos. Tudo isso exige o uso de pensamento flexível. Crianças com um pensamento mais rígido podem ter dificuldades em gerir estas ações em simultâneo. O pensamento flexível também ajuda os candengas a aprenderem as regras de linguagem. Ajuda-os a saber, por exemplo, que a forma como se conjugam a maioria dos verbos no passado é adicionado "an". Os candengas com pensamento flexível entendem que há exceções para as regras. Faz sentido para eles que o passado do vou é fui. Estas crianças podem facilmente usar as regras e as exceções à regra. O pensamento flexível também desempenha um papel importante na aprendizagem de línguas estrangeiras, onde as letras podem ter sons diferentes. As frases não são construídas da mesma forma que em português. O pensamento flexível é uma aptidão super importante na matemática.
As crianças usam-na para encontrarem formas de resolver problemas através de compreensão das palavras. Isso permite entenderem frases como quantos são ao todo, que no fundo significa que a adição está a ser usada. O pensamento flexível também ajuda a entender que há várias formas de resolver um problema de matemática. Eles podem assim compreender como é que um problema novo pode ser resolvido usando uma fórmula que eles já conhecem. Fazer as tarefas ou estudar para uma prova também exige pensamento flexível. Saber como alternar entre assuntos diferentes enquanto fazem as tarefas torna-se ainda mais importante à medida que as crianças crescem e têm mais tarefas para fazer. Resolver problemas de matemática exige uma estratégia bem diferente do que escrever uma redação. As crianças precisam de flexibilidade para lidarem com ambos. Uma coisa que tu podes fazer para cultivar o pensamento flexível é um jogo em que se usem apenas palavras começadas por A. Mantendo essa regra em mente, tu e o teu filho podem pensar que coisas ele gosta ou não gosta. Por exemplo, ele gosta de morangos, mas não gosta de melancia. Ele gosta de gelatina, mas não gosta de gelados. Pensar no sentido das palavras e na soletração pode ajudar o teu filho a aprender a mudar de rumo mais confortavelmente. Tu também podes ler livros que tenham jogos de palavras. As crianças que têm dificuldades com essa flexibilidade podem achar complexo as palavras poderem ter mais do que um significado. Enigmas e piadas que brincam com palavras também pode ser confuso. Há histórias em que as personagens levam tudo ao pé da letra e acabam por fazer patetices. Tu e o teu filho podem falar do que essas personagens deviam ter feito. Contar piadas e fazer trocadilhos também mostra ao teu filho como é que ele pode usar significados diferentes da mesma palavra para fazer as pessoas rirem. Ainda, sabes qual é a tecla favorita dos astronautas? Não. O espaço. Vocês os dois podem trocar ideias de como usar essas piadas com dois significados. Incentiva o teu candengue a criar jogos de palavras engraçadas. Tu também podes brincar ao o que é isso? Pega num objeto comum, como um funil, e vê quantas coisas diferentes tu e o teu candengue podem fingir que são. Um chapéu de festa, uma trompeta, um chifre de unicórnio. Esta atividade incentiva-o a ver as coisas de forma mais criativa. Agora tu fazes o que tu és. Ensina o teu candengue a falar sobre como resolver um problema. À medida que ele vai crescendo, a capacidade de falar consigo próprio torna-se mais importante. Encoraja-o a pensar alto enquanto ele resolve um quebra-cabeças ou outros problemas. Ajuda-o a aprender a fazer perguntas como: isto é parecido com algum problema que eu já resolvi antes? Algo diferente aqui que não havia nos outros problemas que fiz? E agora para as minhas dicas favoritas. Jogos! Participar em jogos em que o teu candengue tem que combinar cartas, seja por símbolo ou número, também ajuda a praticar a flexibilidade cognitiva. Exemplos incluem Uno, Peixinho, Blink e 7 são novos jogos, em que as cartas têm que ser combinadas em mais de 2 dimensões. Qualquer jogo de tabuleiro que envolva alguma estratégia dá-lhes a oportunidade para fazerem e manterem um plano que só vão usar vários movimentos à frente. Considerar as diferentes regras que governam as diferentes peças e ajustar a estratégia em resposta aos movimentos dos oponentes. Através da criação de estratégias, a memória e flexibilidade do candengue têm de trabalhar juntas para dar suporte a uma boa brincadeira. Ludo, dama, xadrez são bons exemplos. Ritmos complicados de bater as palmas também ajudam a praticar flexibilidade cognitiva, a memória de curto prazo e autocontrole. Estas são só algumas das coisas para ajudar o teu candengue a melhorar a sua flexibilidade cognitiva. É ótimo, não é? Bem, é tudo por hoje.
Mas na próxima vez que conversarmos, eu vou partilhar algumas dicas de como a alimentação certa pode ajudar o teu candengue a melhorar as suas funções executivas. Gostaste deste vídeo? Deixa um comentário. Encoraja a tua prima, amiga, vizinha ou partilha as tuas próprias dicas para ensinar autocontrole aos teus candengues. Já já voltamos. Beijinhos aos teus pequeninos. From Nestlé.